Fala galerinha, aqui é o professor João Pedro. A gente vai continuar na geometria analítica e o tema da aula de hoje é a demonstração da razão da secção positiva. Vem comigo! Na aula passada, a gente falou sobre a razão da secção positiva. Hoje a gente veio para demonstrar por que ela tem essa fórmula que a gente conhece aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. A gente tem o nosso plano cartesiano aqui. Temos o ponto A com as coordenadas x, a, y, a. Ponto B, coordenada x, b, y, b. E o ponto C, que divide o nosso segmento AB, certo? Aqui no meio. Não exatamente no meio, mas entre os dois pontos. Então, eu tenho a coordenada xc e yc. O que eu tenho aqui, então? Se você puder observar, a gente vai criar esses pontos aqui embaixo, ó. A gente tem o ponto C1, que vai ter a coordenada xc, ya, e o B1, que é a coordenada xb, yc. A gente vai criar esses pontos aqui para transformar isso daqui em triângulos. Então, eu tenho o triângulo C1AC, B1CB. Esses dois triângulos aqui, ó, vão ser semelhantes por conta dessas três razões aqui, ó. Eu tenho que, então, que C1AC, esse ângulo aqui, C1AC, ele vai ser congruente com B1CB, porque são ângulos correspondentes, são esses dois ângulos aqui, ó. Você tem essas duas paralelas aqui cortadas pela mesma transversal, essas paralelas aqui cortadas pela mesma transversal. E aqui são ângulos correspondentes, logo eles são ângulos congruentes. A mesma coisa acontece com os ângulos de cima aqui, ó. O ângulo AC, C1 e o CB, B1. Também são ângulos correspondentes, logo eles também são ângulos congruentes. Como eu tenho dois pares de ângulos congruentes, esses triângulos já são semelhantes. Mas aqui mais ainda, porque esses dois outros ângulos que eu tenho aqui são ângulos retos. Então, esses dois triângulos são ângulos semelhantes. Logo, onde eu pegar aqui nos lados que são correspondentes, a razão entre eles vai ser a mesma. Por isso que a nossa razão da secção positiva vai funcionar dessa maneira. Então, o que eu tenho aqui? Esses triângulos são semelhantes pelo critério do ângulo, ângulo, ângulo. Logo, a razão aqui, ó, se eu pegar a distância entre AC dividido pela distância entre CB, isso vai dar aquela formulazinha que a gente viu. Por quê? Quem é x de C menos x de A? É exatamente esse tamanho aqui, ó, do meu triângulo. Quem é xb menos xc? É exatamente esse tamanho aqui do meu triângulo. Então, eu tenho que a razão entre eles é exatamente a razão da secção. Todos os lados correspondentes desses dois triângulos vão sempre ter a mesma razão. Então, ó, esse lado aqui com esse. AC com CB. E esse lado daqui, B1 com C1. Beleza, galera? É exatamente, então, por isso que mantém-se essa razão, porque esses dois triângulos que eu formo aqui, eles são semelhantes. Pessoal, então agora vamos para a mágica. Bom, galerinha, então a mágica já aconteceu e o quadro já está aqui magicamente preenchido com o exemplo que a gente tem que fazer. E agora a gente vai refazer aqueles dois exemplos que a gente já tinha feito na aula passada, só que agora a gente não vai utilizar a fórmula que a gente viu da razão da secção. A gente vai utilizar a forma geométrica. A forma geométrica que a gente já tinha visto, calculando a distância entre os pontos. Então aqui, ó, a razão aqui vai ser quanto? Vai ser a distância entre os pontos aqui. Entre os pontos A e C, dividido pela distância entre os pontos B e C. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada de coordenada x do C menos a coordenada x do A ao quadrado, mais coordenada y do C menos a coordenada y do A elevado ao quadrado. Tudo isso com a raiz quadrada. Agora aqui, a parte de baixo agora, coordenada x do C menos a coordenada x do B ao quadrado, mais coordenada y do C menos a coordenada y do B. Tudo isso elevado ao quadrado com a raiz quadrada. Então, vamos lá. Coordenada x do C, 3.
Coordenada x do A, 2. Mais. Coordenada y do C, 4. Coordenada y do A, 3. Calcula a raiz quadrada. Sobre raiz D. Coordenada x do C, 3. Coordenada x do B, 5. Mais coordenada y do C, 4. Menos a coordenada y do B, que é 6, ao quadrado. E aqui, quanto é que vai dar? 3 menos 2 vai dar 1 ao quadrado. Mais 4 menos 3, 1 ao quadrado também. Sobre, aí aqui tem a raiz. 3 menos 5 vai dar menos 2 ao quadrado. 4 menos 6 também dá menos 2 ao quadrado. Logo, isso aqui vai dar quanto? 1 ao quadrado, 1. Mais 1 ao quadrado, que também é 1, vai dar raiz de 2. 2 ao quadrado dá 4. E aqui também, como é menos 2, com expoente par, também vai dar positivo. Então, isso aqui é a raiz de 8. Que é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Cortando a raiz de 2, a gente vai ficar com 1 sobre 2, que era exatamente a razão que a gente tinha antes. Beleza, galera? Vamos para o segundo agora. Mesma ideia aqui. Quero calcular a razão do ponto F lá, ó. Vai ser a distância do ponto D, que é o primeiro ponto, até o ponto F, que é o terceiro, dividido pela distância entre o segundo ponto, que é o ponto E, dividido pelo ponto F. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ser coordenada x do F, vamos direto. Coordenada x do F, que é 5, menos a coordenada x do D, que é 2, ao quadrado. Mais coordenada y do F, que é 3. Menos a coordenada y do D, que é 6, ao quadrado. Tudo isso com raiz quadrada. Sobre raiz quadrada D. Coordenada x do F, que é 5. Coordenada x do E, que é 7. Mais coordenada y do F, que é 3, menos coordenada y do E, que é 1, ao quadrado. Calcula a raiz disso aqui agora. Então, a razão aqui vai ser 5 menos 2, 3 ao quadrado. Mais 3 menos 6 dá menos 3 ao quadrado. Raiz quadrada. Sobre 5 menos 7, 2 ao quadrado. Menos 2, né? Mais 3 menos 1, que é 2 ao quadrado. Até que vai dar isso aqui? 3 ao quadrado, 9. Menos 3 ao quadrado também é 9. Então, isso aqui é raiz de 18. Sobre 2 menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado também é 4. Então, isso aqui é raiz de 8. Raiz de 18 é a mesma coisa que quanto? Isso daqui é 3 raiz de 2. Sobre 2 raiz de 2. Cortando raiz de 2 com raiz de 2, a gente tem que a razão é 3 sobre 2. Assim como no exemplo anterior que a gente já tinha feito. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.